Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, hoje, quantas experiências nós vamos viver, não é mesmo? Quantas coisas inéditas nós vamos viver no dia de hoje, uma quinta-feira, e todas estas experiências vão somando a nós. É assim que nos tornamos pessoas experientes, pessoas que agregaram bagagem de conhecimento. Isso é o processo natural da evolução. Nós falamos muito em espíritos evoluídos, como citamos sempre Bezerra de Menezes e tantos outros. Mas para que um espírito chegue a esse patamar de evolução, ele seguiu o mesmo caminho que você, vivendo a cada dia e passando por estas experiências que para alguns que estão lá à frente é fácil lidar, porque já passou por isso. Mas nós que ainda não, torna-se difícil. Como é difícil andar de bicicleta, mas depois que aprende, poxa, é tão fácil. E assim tudo em nossa vida. Você tem dificuldade? Você tem problema? Claro que tem, né? Você tem desafio. E esse desafio, ele é grande até o momento em que você aprende com esta lição que a vida está te possibilitando. Depois que você aprender, você naturalmente vai perceber que esse desafio não era tão grande. Ah, mas Júlio, você não tem noção do que eu estou passando. Não tenho noção. Mas eu tenho sim uma percepção e uma informação do mundo espiritual de que você é superior a este problema. Sabe por quê? Eu tenho essa noção e essa percepção que vem do mundo espiritual, porque Jesus, ele nos ensinou, ele deixou claro que nesse mundo nada é maior do que nós. Nada é maior do que a capacidade nossa de solucionar os problemas. Então acredite em você. O erro que nós cometemos diante de um problema é descrer que somos capazes de resolver. Este é o grande erro que nós cometemos conosco mesmo. E vamos corrigir esse erro? Vamos acreditar? Não é mesmo? Vou convidar a vocês a fazer a prece, que daqui a pouquinho vou passar a palavra ao nosso irmão Issal, um médico espiritual que vem nos dar dicas para que não fiquemos doentes. Ficar doente hoje nesse mundo é caro, não é? Muito caro. Então, mais lucrativo para nós é trabalharmos na prevenção. É muito mais lucrativo. Eu sempre digo aqui, o melhor e mais eficaz plano de saúde é aquele que você planeja o que vai comer. Você come rigorosamente certo, nos horários corretos, mastigando o tempo que precisa. E este é o plano perfeito para ter saúde. É a prevenção, prevenir-se. É o que os espíritos nos ensinam nessa casa. Mas vamos orar? Preparados? Vamos à nossa prece matinal. Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia.
Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Amém. 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 Obrigado, Senhor, pela confiança de mais esse dia. Obrigado. Obrigado. Faremos tudo o que for possível para aproveitar desta confiança que o Senhor tem em nós. Bom, passo a palavra então a esse amigo, nosso irmão Issal, um grande médico do mundo espiritual. Salve Jesus! Salve Nossa Senhora! Muitos ainda na terra adoecem o seu corpo por não conhecer o que corpo pode lhe fazer. Quando cuidamos de dentro de nós da alegria, do amor, da paciência, vamos alimentando o nosso corpo com o que o corpo precisa ter. Quanto custa a nós trazer de alguém algo bom? Quanto custa a nós trazer de alguém algo ruim? Quando estamos com o coração triste, nosso corpo triste também faz ficar. Glândulas do corpo contraem, fluidos do corpo reduzem, energia do baço diminui, calor do corpo reduz, e doença então, que escondida ou contida estava, começa a aparecer. Quando diz a todos fazer exercícios, mexer corpo, mover corpo, começa a produzir pelos ossos, pelos músculos, pelos nervos, calor, energia. Corpo, para ter vida, quente precisa estar. Quando não tem vida no corpo, corpo frio fica. Toda onda de calor consegue no corpo produzir vida. Sol no corpo, vida no corpo tem. Mas muitos agora pouco sol recebem. Casas, carros, lugares fechados, roupas inibidoras de calor, pressa, pouca água, pouco o corpo consegue se sustentar. Quando o doente se está, não toma caldo quente, sopa quente. Quando precisa vencer febre, não usa água fria. Corpo reage a tudo que a ele se põe a fazer. Se dá ao corpo o que corpo precisa ter, doente não mais vai ficar. Ensinamos àqueles que aqui vêm o porquê chegaram do nosso lado, trazendo mazelas, trazendo
lesões, trazendo alterações aos seus corpos. Primeira dificuldade que tem: aceitar doença. Sempre se dizer: não doente, eu não me maltratar, eu comer todo dia, eu cuidar do meu corpo. Mas corpo chega aqui com muitos problemas físicos a corrigir. A alma consegue então perceber o que algumas horas de nervoso danificaram nos tecidos, nos órgãos, nas células. Consegue-se ver aqui quantas horas de sono perdidas fizeram destruir neurônios que poderiam lhe auxiliar ao aprendizado. Consegue-se ver aqui um corpo que pouca água usou, como esgotou as reservas físicas de nutrição dos seus órgãos. Corpos que chegam aqui passam por avaliação e é entregue a cada um avaliado o resultado que seu corpo está. Esse também fica sabendo quanto tempo corpo bom lhe iria lhe dar para viver. Alguns, quando muito bem tratados, conseguem utilizar do corpo 60, 62, muito 65% que o corpo tem de saúde para viver. Estes assustados ficam, porque usei tão pouco meu corpo, porque pouco conhecimento tem de que vida em suas mãos é algo de grande valor. Deixar o que é importante só é percebido quando se perde. Deixar algo que pode lhe ajudar a cumprir a missão que assim escolheu, traz muitas vezes ao espírito cobranças profundas, onde a mente perturbada fica pelo tempo que aqui perdeu. Nunca perca tempo com o que muito tempo lhe rouba. Usa tempo seu para fazer o que o corpo precisa fazer. Aí terá mais dias bons para viver. Mais abraços, mais sorrisos, mais alegrias, mais amor. Poderá conhecer mais, amar mais, perdoar mais. Nas alas de tratamentos que aqui estão, as dores que mais causam lesões não vêm de fora, vêm de dentro. As alas que mais se demoram a tratar, passando muitas vezes, ao contar dos anos, das décadas ou um pouco mais, dizem respeito àquilo que a mente não aceita em fazer. Se mente não aceita fazer, corpo não faz. Aí volta depois a nascer com alterações sistêmicas, com dificuldade de mobilidade, com restrições
mentais, intelectuais e às vezes ainda com limitações morais. Causa e efeito, não o mal que Deus cria a nós, mas resistência que nós temos de aceitar com amor o que nós precisamos fazer para aprender a ser. Quanto mais o bom em você trabalhar, menos doenças em seu corpo você vai ver. Aprenda mover corpo antes da cama se levantar. Dobra joelho, estica joelho, dobra braços, estica braços. Fica em forma de reverência, ainda na cama. Dobre sobre os seus joelhos o seu corpo. Estique braços à frente e relaxe corpo. Começa a soltar as vértebras inferiores da coluna. Começa a aliviar nervos que por ela passam. Começa a soltar musculatura que empurra a coluna para fora do lugar. Quando levantar, abrir bem os braços, como se o mundo quisesse abraçar. Enche o pulmão muito de ar, segura ar e solta devagar. Melhora cabeça, melhora memória, melhora respiração, melhora ansiedade. Corpo mais oxigênio tem, corpo mais saúde tem. Simples de fazer, simples de tratar. Deus abençoe você. Obrigado, meu irmão Issal. Obrigado, obrigado, obrigado. Só temos que agradecer toda a dedicação destes espíritos que tem como objetivo nos ajudar a vencer os nossos desafios. Como disse o nosso irmão Issal, não ficarmos doentes. Sim, não ficarmos doentes. Pois nós não nascemos para ter doenças. As doenças são criadas pela nossa ignorância de não entender claramente de que o mau alimento hoje é a manifestação da doença do amanhã. Então, se queremos saúde no amanhã, comemos coisas saudáveis. Bom, Paulo de Moraes em mais uma leitura dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Os 10 mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Pergunta: em O Livro dos Espíritos se lê com relação à morte o seguinte: de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, não há senão o instante da morte. Em chegando esse momento, ou por um meio ou por outro, não vos podeis subtrair a ele. Depois, como resposta a esta pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não for chegada, se lê: não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas tendo chegado a hora de partires, nada pode obstar à tua partida. Diante dessas palavras e destas que proferistes mediunicamente, na terra em que habitais, enquanto a ocupardes pela encarnação, vossos dias não podem ser prolongados. Em que sentido?
Em que condições e segundo que regras se deve entender que o instante da morte é fatal? Deve-se entendê-lo de modo absoluto e no sentido de que o homem nada pode conseguir para abreviar sua existência pelo uso e abuso do seu livre-arbítrio, por seus atos, pela maneira por que se utiliza da sua existência, deixando de cumprir as obrigações que lhe são impostas para que o corpo lhe dure até ao termo de suas provações? Resposta: o Livro dos Espíritos era a base da revelação, porém não a revelação toda. Se nessa obra se houvesse entrado em todos os pormenores, mais terríveis teriam sido as tempestades que ela levantou, mais numerosos os antagonistas, mais penosa a luta. Foi preciso primeiramente desentulhar o caminho e mostrar a luz que cintilava por entre as abertas do silvedo. Pouco a pouco, o horizonte foi sendo alargado e ainda o será mais. Sob certos pontos de vista, como esse que Alice adotou, mas sem que houvesse entrado em todos os desenvolvimentos, a morte é determinada. Credes, porém, fracas e finitas criaturas, que aquele que se move no infinito e abrange com o seu olhar as pleiades inumeráveis de estrelas, de mundos que ele projetou no espaço, mede o tempo com os vossos compassos? Tudo é detido em sua marcha, tudo tem determinada a sua duração ao simples olhar daquele que é o infinito. Mas a barreira que se ergue diante de vós não é determinada como o interpretais. A duração da vida se regula pelo princípio que liga o espírito ao corpo. O cordão fluídico de que se vos tem falado é a mola que põe em movimento o mecanismo corporal. Determinada é a duração dessa mola, mas dentro de uma amplitude que não podeis compreender e que não se mede pelos minutos da vossa pêndula. Extensão mais ou menos longa vos é dada de acordo com a maneira por que dela fizerdes uso. É como um pedaço de borracha que se pode esticar até certo ponto, conforme a maior ou menor força, a maior ou menor destreza que se empregue. Conquanto seja difícil fazer-vos compreender esta apreciação, vamos dar-vos o sentido e o alcance do que acabamos de dizer. A duração do homem tem um limite natural, determinado no curso regular da existência pelas leis imutáveis da natureza, pela ação e aplicação dessas leis, de conformidade com os meios e os climas. Por isso que os fluidos que servem para a formação e o entretenimento dos seres humanos estão em relação com os climas sobre que eles atuam. E a matéria está em relação adequada com eles, porquanto, segundo a lei de harmonia universal, tudo é determinado. Aí, nesse limite natural, é que está o momento irrevogável do fim humano, fim contra o qual o livre-arbítrio do homem nada pode, no sentido de prolongar além dele a duração do corpo. Eis qual é, na verdadeira significação da palavra, o instante fatal da morte. Neste sentido é que os dias da criatura humana não podem ser prolongados. Eles não podem ir além daquele limite natural. Mas o livre-arbítrio do homem pode, seja por meio de suas resoluções espirituais, isto é, pelas determinações que toma como espírito antes de encarnar,
seja pelo uso que faz da sua existência como encarnado, interromper o curso desta em determinado tempo, entre o instante do seu nascimento e aquele natural limite, que é a hora fatal do fim humano. O livre-arbítrio do espírito o coloca em condições de marcar, antes da encarnação, a duração aproximada do corpo que lhe servirá de envoltório, tomando ele o encargo de cumprir as obrigações necessárias a fazê-lo durar até ao termo de suas provas. Uma vez encarnado, como ignore quanto tempo durarão estas, deve empregar todos os esforços para se pôr em estado de levá-las a cabo. Neste caso, tendo pelas suas resoluções espirituais marcado a terminação da prova, portanto a duração de sua existência terrena, o espírito se acha impedido de atingir o termo geral desta, o seu limite natural. O corpo, então, sob a vigilância e a direção dos espíritos prepostos à tarefa de velar pelo cumprimento das provas, se forma em condições de durar o tempo pré-determinado, cabendo, porém, repetímo-lo, ao espírito encarnado cumprir todas as obrigações de que dependa a duração dele até ao fim das provas a que serve de instrumento. Cumpridas que sejam todas essas obrigações, o instante da morte é irrevogável, porém não fatal, no verdadeiro sentido desta palavra, visto ser o resultado do uso que do seu livre-arbítrio fez o espírito antes de encarnar. O homem, todavia, pode, pelo exercício desse mesmo livre-arbítrio, pelo abuso que dele faça, pela maneira por que conduz a sua existência, deter o curso desta antes do tempo marcado pelas suas resoluções espirituais, pelas determinações que tomou como espírito antes de encarnar. Assim é que o doente usa do livre-arbítrio tanto quando cuida do seu corpo para torná-lo capaz de levar a cabo as provas que seu espírito escolheu, como quando apressa sua morte, quer descuidando-se dele, o que muito se aproxima do suicídio, quer praticando abusos ou excessos, desde que esse descuido, esses abusos e excessos constituam infração das obrigações que lhe cabia cumprir para fazê-lo durar até ao fim das provas que escolhera. O tempo não é, pois, limitado segundo o vosso ponto de vista, se bem o seja com relação ao infinito e às leis que regem o universo. Sim, o instante da morte é fatal, no verdadeiro sentido da palavra, porque a vida corpórea não pode ultrapassar certo limite. Não, o instante da morte não é fatal relativamente à duração da vossa existência restrita, porque o limite natural, no curso regular da vida terrena, só raramente é atingido pela razão de que as vossas resoluções espirituais ou os vossos atos, uns e outras consequências do vosso livre-arbítrio, impedem que o atinjais. Quando para o homem é chegada a hora de partir, nada pode eximi-lo da partida. E isto se verifica desde que essa hora chegue, ou porque o limite natural tenha sido alcançado, ou por efeito de suas resoluções espirituais, ou em consequência de atos seus, que, dada a maneira por que haja conduzido a sua existência, constituíram infração das obrigações que ele tinha necessidade de cumprir para fazer que seu corpo durasse até ao termo das provas que buscara. Dentro dessa latitude que vos é concedida,
podeis mover-vos e usar do vosso livre-arbítrio, que, a não ser assim, não passaria de uma palavra oca e infalivelmente traria a todo aquele que raciocina a ideia do fatalismo, de predestinação, de escravidão moral. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Obrigado, Paulo de Moraes. Estamos aprendendo muito agora com os 10 mandamentos, não é? Muito, mas muito bom. Uma visão ampla de tudo quanto está na Bíblia Sagrada. Obrigado, Paulo de Moraes. Amanhã estaremos aqui sempre com vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.